Hoje todo mundo fala sobre esse inquérito das fake news. Há muita polêmica em torno dele. Fake news é mentira, mas a gente está vendo jornalistas que apoiam o governo sendo acusados dessa prática. E alguns veículos da grande mídia que se opõem ao governo publicando algumas notícias com características de fake news sem serem importunados pela justiça. Mas o critério é secreto. E apesar do ministro Alexandre de Moraes ter dito que todos os acusados e chamados a depor tiveram acesso ao processo, parece que não foi bem isso que aconteceu. Eu fiz contato com o professor e desembargador Jorge Romero, que em breve dará uma entrevista aqui no canal, para perguntar a ele sobre esse inquérito. Afinal, desembargador, ele é legal ou ilegal? Muito bem, mas isso eu acho que não é bem o termo, o inquérito não é ilegal. Ele contém um pecado original, no meu modo de ver, porque ele está cuidando de uma investigação dita para proteger, enfim, para reparar o ataques ao corpo de ministro do Supremo. E aí diz aqui, eu estou até com... E agressões ao Estado de Direito, além disso, e à democracia, com obrigação da manutenção, etc. Bom, e eu vou mostrar o que eu acho, porque hoje, até para felicidade minha, saiu essa nota do Supremo com respeito ao ministro Alexandre de Moraes, que diz a nota do gabinete. O gabinete do ministro, etc., informa que, diferentemente do que vem sendo alegado falsamente, foi autorizado efetivo e integral conhecimento dos autos a todos os investigados, não sei quem são, no inquérito que apura fake news, ofensa e ameaças a integrantes do Supremo Tribunal Federal, ao Estado de Direito e à democracia. Muito bem. Como é que esse inquérito, o que autorizou o inquérito, que foi o presidente Toffoli, a instaurar esse inquérito? Ele é feito com base no artigo 43 do Regimento Interno do STF, que eu vou ler, que diz o seguinte: ocorrendo infração, prestem bem atenção a isso, a lei penal, na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito. Então, o inquérito não é ilegal, ele já pode, aqui já está a autorização para ele instaurar, neste caso. Se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Então, isso se explica. O que é? Porque vamos também falar uma coisa sobre o problema da hierarquia das leis, por causa disso. O grande Kelsen até criou a famosa pirâmide das leis, que é sobre a hierarquia das leis. Como se, numa sociedade plural, né, que exige muito do seu judiciário, etc., ou do seu poder judiciário, como é que se deve proceder com relação às leis? Porque umas podem se conflitar com outras. Então tem que haver um... E o Kelsen foi uma experiência espetacular, por isso que chama-se a pirâmide de Kelsen. Ele disse assim, não, a hierarquia das leis, então estabeleceu essa hierarquia, dizendo, em primeiro lugar, no ápice, estão os tratados e as convenções internacionais, no caso que o Brasil adere, né? Depois vem as normas constitucionais, as leis ordinárias, que são geralmente os códigos e as outras leis esparsas que regulam no Brasil. Depois, lá embaixo, decretos e outras legislações sem muito regulamentos e tal. Olha, o regimento interno do Supremo, ele serve para quê? Para complementar normas internas, que é chamada interna corporis do Supremo, que regem o seu funcionamento e zelam também pela integridade dos seus ministros, dos seus funcionários, enfim, que aquilo ocorra normalmente sem incidência de crimes. Quando ocorre um crime,
na, na, nas dependências do Supremo. Então, ele entra, aparece esse dispositivo regimental dizendo que o presidente pode, evidentemente que tem que ser a ele atribuir. Mas o que é isso? A briga de funcionários, não é? Ou o caso como aquele que o ex-procurador-geral disse que ia matar o Gilmar Mendes lá dentro, aqui se aplica o regimento. Ele manda, então, que se investigue, e, por exemplo, no caso desse, graças a Deus que não ocorreu, mas se o antigo procurador-geral tivesse dado um tiro no Gilmar, evidentemente que ficaria tudo certo. O presidente delegaria a um outro ministro a apuração do coisa. Mas aí eu pergunto, e qual é o destino disso? O destino desse inquérito tem que ir para alguém que detenha o poder da chamada persecução penal. E esse poder é dividido na nossa lei processual para dois sujeitos. O primeiro são os crimes de ação pública, que são os crimes mais graves, etc. O titular desse direito é o Ministério Público, não há dúvida. Ele propõe ação penal, mesmo que a vítima não queira, não interessa. Ele propõe porque ele tem por lei, o exercício desse direito. Então, nesse caso, mas não vamos esquecer, porque eu acho que tem muito a ver com isso aqui, alguma coisa, do problema dos crimes chamados de ação penal privada. O que é isso? São crimes de menor importância, não tanto, mas que por suas peculiaridades, eles não podem, a sua acusação não pode ser atribuída com exclusividade ao Ministério Público. Então, tira-se dele e se passa isso aqui. Por quê? Por uma série de motivos. Eu vou dar um exemplo, que é clássico, aliás, a questão do estupro, que ainda é de ação penal privada. Os crimes sexuais, muitos deles, então, por que se dá aquele? Dá-se ao ofendido. Porque às vezes, se o ofendido fosse obrigado a comparecer ao chamado streptus fori, né, ao ambiente forense, que é público, entre nós é público, não, em alguns casos, nesse caso eu acho que não é preservado, você pode dizer sigilo, mas é uma coisa horrível. Se ele já sofreu aquela lesão física e sexual, depois ainda é obrigado a ter que narrar isso com minúcia, se fosse o Ministério Público, não, então a lei, sabiamente, confere ao ofendido ou seus representantes legais, quando a pessoa é pequena, etc., é menor, esse direito de acusar. Aí eu pergunto, o problema é o seguinte, aqui está se conferindo ao ministro, isso já se conferiu, que é o Alexandre de Moraes, essa atribuição de apurar, investigar esse inquérito. Por quê? Não sei. Eu não sei o que inspirou o presidente a fazer isso, mas tudo bem, vamos dizer que ele teve a melhor boa vontade de preservar, ficou pressionado, que sob a gestão dele, se algum ministro sofresse algum atentado, alguma coisa. Muito bem. Mas o que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer? Pode investigar, ouvir fulano, ciclano, etc., as partes envolvidas, e depois? Ele vai pegar a caneta e denunciar? Não pode. Ele é ministro. E o judiciário julga, não acusa ninguém.